As transformações na alucinação do Wilfred Bion. Temos aqui um material que, olha, explora isso a fundo. Nossa ideia é tentar desvendar como Bion expandiu a noção de alucinação, que veio lá do Freud, sabe? E como ele conecta isso com os níveis mais primitivos da mente e o funcionamento daquela parte que ele chama de psicótica da personalidade. Bom, vamos tentar desembrulhar isso. Para começar, só para situar, Freud falava da alucinação na infância, né, como uma tentativa de satisfazer um desejo quando a coisa real não está ali, pelo princípio do prazer mesmo. Só depois, com o desenvolvimento, com o princípio da realidade, é que o pensamento mais estruturado apareceria. Certo, exato, perfeito. Bion pega isso, ele retoma essa ideia, mas ele propõe algo um pouco diferente. Para ele, as alucinações, na verdade, elas são produtos da evacuação, da expulsão de elementos beta. Pensa assim, são tipo impressões sensoriais brutas, sabe? Coisas que a mente não processou, não digeriu. Ele coloca isso no nível mais primitivo da mente mesmo, a linha A da grade dele. Ah, então não é como um sonho, que já teria passado por algum processo. Isso, exatamente. Os pensamentos dos sonhos, que ele coloca na linha C, já precisariam da tal função alfa, aquela capacidade de transformar essas impressões brutas em algo pensável, em símbolos. As alucinações, para Bion, estão antes disso. E olha que interessante, ele não fala só daquelas clássicas, tipo ver ou ouvir coisas que não existem. Ele inclui fenômenos mais sutis. Ele chama de alucinações fugidias, evanescentes, até invisíveis. E tudo isso, para ele, faz parte de um processo maior. É isso que ele chama de transformações na alucinação. Certo, transformações na alucinação. E o que define esse processo? Parece que é o ponto central aqui, né? É total. Ele está descrevendo, na verdade, o jeito de funcionar da parte psicótica da personalidade. Simplificando muito, tá? A gente tem a experiência original, a coisa em si, que o Bion chama de O. Depois, tem um processo específico de transformação que acontece nesse meio psicótico, que é o tal. E, por fim, o produto final dessa transformação, o T-beta, que seria a alucinação em si ou algo derivado dela. Entendi. O tal e T-beta. E o meio onde o tal acontece é crucial, então. Crucial. É o X da questão. Se falta um continente emocional adequado, pensa na capacidade da mãe de processar as angústias do bebê, o que Bion chama de reverie. Se isso falha, o que surge é o que ele descreve como pânico psicótico, um medo sem nome, uma angústia insuportável mesmo. Nossa, e essa angústia, esse pavor, precisa ser expulso, colocado para fora de qualquer jeito. Exato, precisa ser evacuado. E aí os sentidos, visão, audição, tato e até os músculos, a musculatura, viram canais para essa evacuação desses produtos alucinatórios do TB. O acting out, aquela atuação impulsiva, pode ser entendido assim, como uma evacuação muscular desses elementos que não foram processados. E as palavras também podem servir para isso. Com certeza, palavras podem perder totalmente a função de comunicar, de simbolizar e virar pura descarga, também um produto TB, uma evacuação. Faz sentido. O texto até descreve como a pessoa pode construir um universo próprio com base nisso, né? Uma realidade meio onipotente para evitar a dor da frustração, negando o mundo externo. É como se essa criação alucinatória fosse a única realidade que vale. Perfeito. É uma recusa radical da frustração e da realidade que impõe essa frustração. E aqui a coisa fica mais abstrata e fascinante ainda. O impacto disso na percepção de espaço e tempo. Bion usa uns símbolos bem básicos, um ponto e uma linha. Para ele, isso representa noções fundamentais de espaço-tempo que se formam na parte não psicótica da mente, aquela que consegue lidar com a realidade. Mas a parte psicótica, ela ataca essas noções. O texto fala em inveja, avidez. Sim, é um ataque violento, movido por inveja e avidez, que visa destruir a própria capacidade de conceber separação, de conceber distância, a passagem do tempo, a espera. Esse ataque transforma o ponto em menos ponto, e a linha em menos linha. Ou seja, ele anula, ele destrói a capacidade de representar espaço e tempo. O resultado é um vazio, uma não representação.
Um vazio. É. Bion descreve o que ele chama de espaço mental na alucinação como sendo infinito, sem contorno, sem limite. Ele faz uma analogia bem forte com o choque cirúrgico. Choque cirúrgico? Como assim? No choque, o sangue se perde nos próprios tecidos do corpo, que se dilatam demais. Aqui, na alucinação, as emoções se perdem nesse vácuo psíquico imenso, sem continente. Que imagem forte. E os pensamentos ou palavras que surgem nesse estado seriam como detritos flutuando nesse vazio? Exatamente isso. São detritos, destilhaços, são os elementos beta evacuados que só marcam o lugar onde deveria haver um símbolo, uma representação pensável. Eles não comunicam nada, só ocupam um não lugar. Em contraste total, o desenvolvimento de um espaço-tempo não psicótico, né? Aquele que nos permite pensar, sentir de forma organizada, e isso depende da tolerância à frustração, da capacidade de suportar a ausência, espera. É essa tolerância que permite a formação de símbolos, de pensamentos que podem representar o que não está presente. Entendi, ficou mais claro agora. Então, para resumir a ideia central, Bion nos mostra a alucinação não como um simples erro de percepção, né? Mas como um processo bem complexo de transformação, ligado a falhas muito primitivas na capacidade de conter, de processar emoções difíceis. E isso resulta numa distorção profunda da experiência de realidade, principalmente do espaço e do tempo. Exatamente. É uma visão muito mais profunda e integrada do fenômeno. E isso, claro, deixa uma questão para a gente pensar, né? Se essa tolerância à frustração é tão central para a gente construir um espaço mental que consiga representar, pensar, simbolizar, será que as nossas intolerâncias do dia a dia, mesmo em níveis que não são psicóticos, será que elas não nos levam a usar mecanismos parecidos? Pequenas negações da realidade, sabe? Evacuações rápidas de desconforto, ou até a criação de pequenas bolhas para a gente evitar o contato com aquilo que a gente não sabe ou não tem. Fica aí a reflexão.